Bom dia, igreja, graças e paz. A exemplo da irmã Eliette, Paulo, em 1 Timóteo, está enviando Timóteo a uma cidade também, não a Romênia, mas a cidade de Éfeso. Nós vamos ter a oportunidade dessa manhã de pelo menos conhecer um pouco dessa cidade e conhecer o porquê que Paulo iniciou essa carta orando sobre a vida de Timóteo. Vamos primeiramente nos situar onde nós estamos aqui em 1 Timóteo. Que igreja é essa? A igreja de Éfeso é uma das igrejas ali da Ásia Menor, hoje a Turquia, e é uma igreja mencionada no Novo Testamento. O início dessa igreja foi registrado por Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, capítulo 19, você pode ler depois sobre essa igreja. Depois a igreja de Éfeso se tornou a destinatária de uma epístola paulina, carta de Paulo aos Efésios, e de uma carta também escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo João, em Apocalipse. A igreja de Éfeso ficava numa cidade rica e muito importante. Éfeso era uma grande cidade em seu tempo, a mais importante da Ásia. E a população da cidade era muito idólatra, pois ali ficava localizado mundialmente conhecido o templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali, tinham liberdade para seguir suas práticas judaicas naquela cidade. Em aproximadamente 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas, como Priscila e Áquila. A Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e disputou com os judeus. Naquela ocasião, parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ficasse ali mais um tempo. Está registrado em Atos capítulo 18, versos 19 ao 21. Paulo tinha um compromisso em Jerusalém, um compromisso muito importante, não pôde ficar ali na cidade. Mas Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso e pouco depois acabaram conhecendo Apolo, um judeu de Alexandria. Foi esse casal de amigos do apóstolo Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, que depois disso tornou um valoroso pregador das boas novas de salvação em Cristo. Está registrado em Atos 18, 24 a 28. Mais tarde, Paulo retorna a Éfeso e acabou encontrando alguns discípulos de João Batista. Paulo lhes anunciou as verdades de Cristo e eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Atos 19, versos de 1 a 7. Depois Paulo pregou com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica em Éfeso. Foi nesse tempo que muitos judeus endurecidos rejeitaram o evangelho e se tornaram violentos opositores aos cristãos. Mas o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. A Bíblia diz, em Atos capítulo 19, verso 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, faziam maravilhas extraordinárias naquele lugar. Então houve um verdadeiro avivamento local naquela cidade. O nome do Senhor Jesus era engrandecido ali, e muitos judeus e gentios creram no evangelho. Inclusive, muitos habitantes da cidade que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Está registrado em Atos capítulo 19, versos de 17 a 20. O somatório de tudo aquilo que eles estavam queimando somavam 50 mil denários. Denário equivalente a 1 dia de serviço de um trabalhador. Multiplique aí o dia seu de trabalho por 50 mil, você vai encontrar a fortuna que eles queimaram naquele dia, que eles aceitaram o evangelho e aceitaram Jesus como seu Salvador. A igreja de Éfeso cresceu de forma tão extraordinária
que a economia da cidade, que dependia da venda de artefatos religiosos, foi ameaçada. E neste contexto, o ourives chamado Demétrio liderou um princípio de tumulto na cidade. Contudo, a obra do Senhor naquela cidade não podia ser impedida. A igreja de Éfeso estava estabelecida e serviu como um centro propagador do evangelho para as regiões vizinhas. Além de Paulo, Timóteo e o apóstolo João estiveram envolvidos na igreja de Éfeso. E conhecendo bem a igreja para onde estava enviando Timóteo, prego nesta manhã sob o título Saudação em forma de oração. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, a Tua palavra está lida diante de nós, Pai. Não deixe que o Teu Filho acrescente ou diminua nada da Tua palavra, mas que ela possa vir de encontro às nossas necessidades nessa manhã, Pai. Fala aos nossos corações, ó Espírito Santo. É o Senhor que convence, é o Senhor que fala no mais profundo ser, Pai. Fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paulo entende que a sua atuação era uma incumbência, era uma ordem. Seu sentimento de envio é consciência apostólica que ele recebe integral e constantemente de Jesus Cristo, seu Senhor. Ele não tinha dúvida disso. Um apóstolo também pode ser enviado, incumbido por seres humanos, assim como Epafrodito, o apóstolo dos Filipenses, que o incumbiram de ir até Paulo. Muitos apóstolos, na acepção mais genérica do termo, são emissários das igrejas, enviados com alguma mensagem. Paulo, porém, não é o apóstolo nem por autorização humana, nem foi instalado como apóstolo por um ser humano, nem há uma resolução pessoal no começo da sua vocação. Separado pelo próprio Deus e chamado como os profetas, autorizado por Jesus e enviado como os 12, Paulo se denomina apóstolo de Jesus segundo a incumbência ou ordem de Deus. Ele não é estabelecido por um grupo humano transitório, fez a sua parte e acabou. Não, ele é um apóstolo agora chamado pelo próprio Deus. Não foi um poderoso deste mundo que decretou as suas ordens, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que deu a incumbência ao seu apostolado. Desde o começo até o fim da sua atuação, Paulo está ciente dessa vocação e envio divinos para que ele representa o impulso e autorização para o serviço. Na consciência da vocação única e extraordinária, porém ele sabe com a mesma clareza que todos os cristãos são covocacionados. Você sabia disso? Que você é um vocacionado? Talvez você pense, não, eu não fui chamado como a irmã aqui, eu não vou para a Romênia, eu não vou para os países muçulmanos, eu não recebi esse chamado, mas você tem um chamado. A partir do momento que o Espírito Santo entrou na sua vida, você tem um chamado. Se você não sabia, que nesta manhã você abra o seu entendimento
e saiba, eu sou um chamado. Eu tenho um chamado, eu tenho uma incumbência, eu tenho uma ordem sobre mim. É preciso abrir os olhos para que reconheça a esperança dessa vocação. Você precisa abrir os seus olhos nessa manhã, que você tem uma vocação. Vivam dignos dela e cooperem com o Evangelho da Paz, de modo que se tornem imitadores dos apóstolos, que vão na frente como pioneiros. Por mais intensamente que esteja imbuído da peculiaridade da sua incumbência, Paulo não deixa de convocar todos à imitação ao seu apostolado. Paulo muitas vezes diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Nisso deve ser vista a essência no sentido bíblico da sucessão apostólica. De forma análoga, Jesus deriva o parentesco com ele, não de carne e sangue, não de laços de tradição humana, mas do direcionamento idêntico da vontade e da obediência ao Pai. Diversas vezes, Paulo lembra Timóteo de sua vocação, dirigindo-se com isso também a nós. No capítulo 4, verso 14, ele diz, não despreze o dom que há em ti, Timóteo. Não despreze o dom que há em ti, meu irmão. Não menospreze isso. Você tem uma vocação, você tem um chamado. Não menospreze isso na sua vida. Não faça vista grossa quanto ao chamado que você tem. Deixando de lado todas as causas e instâncias secundárias, precisamos conscientizar-nos repetidamente daquele que nos chamou, que é o autor e o consumador da nossa vida. Foi o próprio Deus que o chamou. Somente na consciência de sermos chamados, somos libertos para um serviço certo. E Paulo diz, Deus, nosso Salvador ou Libertador. Originalmente, libertador era um título honorífico para homens meritórios e magistrados de alto escalão. Esse título era dado para as pessoas especiais. Mais tarde, especialmente nos cultos de mistérios, esse título é usado para enaltecer divindades e, na sequência, sobretudo, aos imperadores romanos. Se você ler Atos ali, você vai entender o que eu estou falando. Atos, capítulo 18, Atos, capítulo 19, você vai entender o que é essa questão dessa adoração aos imperadores. As epístolas anteriores designam somente Cristo como libertador, como também nas epístolas pastorais em algumas passagens. Contudo, com particular frequência e ênfase, aparece nelas o próprio Deus como libertador, provavelmente por uma contraposição consciente ao culto a César. Honra suprema e última deve ser dada ao Rei eterno, em contraposição aos poderosos transitórios. Ele é o único Deus, ao contrário dos muitos reis que disputam o poder entre si. Ele é o Rei de todos os reis e o Senhor de todos os poderosos. Por um lado, Salvador, Redentor ocorre nas epístolas pastorais, nitidamente na relação com o entorno grego. Mas, por outro lado, a origem desse nome para Deus deve ser localizado no Antigo Testamento. Como Redentor de seu povo, Deus envia pessoas, porque Ele mesmo, como causa de toda a salvação, é o eterno Deus Redentor. Por decorrência também no Novo Testamento, vê Jesus como Redentor, totalmente na acepção do Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento fala de Redentor, o Novo Testamento fala de Jesus como esse Redentor. Ele há de redimir o seu povo da sua maior desgraça, os seus pecados. Deus, nosso Redentor, Cristo, nossa esperança. Que saudação de Paulo maravilhosa! Libertação, salvação e esperança estão indissoluvelmente conectadas, originam-se de Deus.
É verdade que também nesse caso há relatos do contexto helenista que associam salvação e esperança. Porém, vale novamente que não se deve esquecer o forte pano de fundo do Antigo Testamento. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Também em outras cartas de Paulo, salvação e esperanças aparecem juntas. Cristo é o fundamento e alvo de toda a nossa esperança. Trata-se de uma esperança pela glória, que ultrapassa em muito as concepções terrenas de uma vida pessoal, de uma vida feliz, de uma era dourada. O apóstolo Paulo, que envelhece, está ameaçado por prisão e morte, frisa em todas as 3 aberturas de cartas das epístolas pastorais a perspectiva repleta de certeza do futuro de Deus. No futuro, Cristo, nossa esperança que aguardamos. Portanto, já o primeiro versículo da presente carta está direcionando para a consumação escatológica de Jesus. E ele continua na sua apresentação: a Timóteo, meu filho na fé. O apóstolo, que se apresentou com poucas, mas enfáticas palavras, dirige-se agora ao seu destinatário. Ele se apresenta como o apóstolo incumbido por Deus. Agora ele dirige a sua apresentação ao seu filho na fé. Dirige-se agora ao seu destinatário. A mera menção do nome usado costumeiramente, ele acrescenta uma expressão de relação pessoal, de uma relação cordial. No Novo Testamento, a vida espiritual muitas vezes é apresentada em comparação com a geração, nascimento e crescimento. Quem de fato crê em Jesus e acolhe, se torna um filho de Deus. Não foi gerado por carne e sangue, não pela vontade de um ser humano, mas de Deus. Somente o nascimento pelo Espírito abre o caminho para entrar no reino de Deus. E os que aceitaram a fé são como crianças recém-nascidas que pedem leite para o seu crescimento. É predominantemente em Paulo que se acumulam as metáforas dessa área de conceitos. Os cristãos em Corintos são filhos amados. Também Timóteo é chamado na primeira carta aos Coríntios de meu filho amado e fiel. Ele não é seu disciplinador, mas seu pai. Gerou em Cristo Jesus por intermédio do Evangelho. Para os Gálatas, ele é como uma mãe que torna a sofrer as dores de parto até que a imagem de Cristo chegue à plena estatura neles. A igreja de Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo buscaram de forma paternal e maternal apresentarem-se afetuosamente como uma mãe que amamenta, que abraça seus filhos, e exortaram e encorajaram a cada um, como um pai faz com os seus filhos. Paulo compreende-se como um pai, não apenas diante de congregações inteiras, mas como no caso de Timóteo, Tito, Onesífero, ele designa também colaboradores individuais como seus filhos. O relacionamento mestre-discípulo, com frequência, era descrito no mundo contemporâneo com as palavras pai e filho. Em Paulo, porém, este relacionamento adquire um novo significado. Porque a relação pai e filho está alicerçada sobre a fé conjunta em Jesus Cristo. Logo, Cristo é fundador e garantidor desse relacionamento interhumano. Jesus impede que seus discípulos se deixem chamar de rabi, pai ou mestre. Porque em sua pessoa e em sua doutrina surgiu algo completamente novo para todos os relacionamentos humanos.
Em Jesus se manifesta o que realmente significa a relação pai-filho, filho e pai. Essa linguagem originalmente não se dirige contra a verdade dos eruditos judaicos, mas regulamentava a questão de autoridade doutrinária na igreja que seguia a Jesus. Por que eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos? Timóteo vê em Paulo aquele que pela graça de Deus se tornou para ele mediador da fé em Jesus Cristo. Assim como a fé é inteiramente presente de Deus, assim Deus confiou a fé para ser transmitida de pessoa a pessoa. Timóteo demonstra a autenticidade de sua origem, de Paulo. O filho tinha verdadeiramente o mesmo pensamento que o seu pai espiritual. E eu pergunto para você nessa manhã, quantos você pode chamar de seus filhos na fé? Quantos você pode chegar hoje e se dirigir a eles dizendo, você é meu filho amado? Talvez o seu filho de sangue. Mas quantos filhos você já gerou? Paulo tinha esse relacionamento com Timóteo. Paulo evangelizou Timóteo, trabalhou com Timóteo, discipulou Timóteo. E agora ele vê nele um filho. Você já ouviu a expressão, fulano é meu filho na fé? E eu te pergunto nessa manhã, quantos filhos na fé você tem gerado? Quantos você pode dizer, você é meu filho? Porque eu te gerei com a pregação do Evangelho. Meus irmãos, a minha esposa perdeu o pai agora. Foram muitos irmãos aqui da igreja lá, graças a Deus. Muitos irmãos, amigos. Mas a maior parte dos amigos dela que foram ali são filhos na fé da minha esposa. Ela dobrando roupa no balcão, ela evangelizava. E eles evangelizaram outros. E no velório do pai dela, ela pôde abraçar um por um. Meus filhos na fé, eles têm essa paixão por ela, porque ela falou de Jesus para ela, e elas puderam falar para outros. E eu te pergunto nessa manhã, quantos filhos você tem gerado? Será que você pode dizer, como Paulo disse para Timóteo, meu verdadeiro, meu amado filho na fé? Deus nos chamou para gerar filhos. Deus nos chamou para gerar. E Paulo, nessa saudação, ele saúda Timóteo em 3 partes. A saudação de Paulo em 3 partes. Ele diz, nas outras cartas a Timóteo, ele só saúda com graça e paz. E aqui, nessa carta, Paulo saúda Timóteo com 3 elementos. O motivo especial porque Paulo acrescenta nessa carta graça, misericórdia e paz. Pode ser visto pelo próprio apóstolo, mas também no destinatário da carta. Paulo está no fim da sua longa vida e reconhece o quanto a misericórdia de Deus esteve com ele desde o começo, ao conquistar ele, o maior rebelde, e colocá-lo no serviço.
Contudo, ele também conta com um fim eminente, no qual dependerá integralmente da misericórdia do Senhor. Timóteo, porém, em breve ficará sozinho, sem seu amigo paternal. Adoentado como é, apegado ao seu pai espiritual, exposto a tentações, resistências e lutas especiais, como o mestre do Evangelho, Paulo lhe diz: Deus te conceda, Timóteo, misericórdia, assim como eu experimentei desde o começo até a hora atual de todas as minhas aflições. E ele continua: graça, em sua rica, abundante, radiante, e como um diamante significa tanto amabilidade, beleza, como também favor, mercê, afeto. Tudo isso, Timóteo, eu desejo que esteja sobre você. E ele continua dizendo: graça, misericórdia e paz. Igualmente, a uma saudação judaica tem um sentido original de ser completo, não danificado, da qual se derivam felicidade, saúde, prosperidade e bem-estar. O cristianismo primitivo confessa: Ele é a nossa paz. Graça, misericórdia e paz estejam contigo, Timóteo. Essa saudação não é uma fórmula costumeira, nem um mero desejo devoto, pelo contrário, são as verdadeiras dádivas anunciadas ao destinatário a partir de Deus. Não se originam dos desejos ou das intenções de Paulo. Sua fonte está em Deus, o Pai, o seu mediador, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, tanto o Pai como o Filho, Paulo e Timóteo, todos aqueles a quem Timóteo dirigirá a palavra com base na presente carta, estão interligados. Essa bênção é para mim, essa bênção é para você. Por isso ele escreve 3 vezes: Deus nosso Redentor, Cristo nossa esperança, Jesus nosso Senhor. Paulo adotou a saudação usual da sua época e a modificou para anunciar bênção a nós, os seus destinatários, transformando-os em oração no mais verdadeiro sentido da palavra. Paulo conhecia muito bem a igreja de Éfeso, para onde estava enviando Timóteo. Paulo conhecia muito bem aquela região. Deus conhece muito bem a Romênia. Deus conhece muito bem o bairro onde você mora. Deus conhece muito bem a escola que você frequenta. Deus conhece muito bem o local que você trabalha. Deus conhece muito bem a família que você tem. Deus conhece muito bem as pessoas com quem você se relaciona. E nessa manhã, a minha oração é para que a graça, a misericórdia e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, para que você possa cumprir o ministério que Deus tem te dado. A minha oração nessa manhã é que a graça, a misericórdia e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, para que você cumpra essa ordem do Senhor Jesus, que é gerar filhos. A minha oração é que a graça, a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida ali na Romênia, para que com ousadia e intrepidez você possa ser ali um farol aceso ali naquele lugar. Que a graça, a misericórdia, a paz de Deus esteja sobre a sua vida, para que você consiga evangelizar aquele parente que é tão avesso ao evangelho, aquele amigo que não quer ouvir você falar de Jesus, aquela pessoa que se relaciona contigo, mas que você ainda não teve coragem de falar de Jesus. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus esteja sobre a sua vida.
Meu irmão, minha irmã, se você buscar isso na sua vida, se cada um aqui gerar um filho, não caberão aqui as pessoas que você irá alcançar para Jesus. Se você se empenhar a ganhar um, eu gostaria que você saísse aqui dessa manhã com isso na sua mente. E eu peço ao Espírito Santo que te incomode essa semana. Eu vou orar. E vou pedir a Deus para te incomodar nessa semana. Para que você gere um filho na fé nessa semana. Para que você comece a gerar a partir da pregação do Evangelho. A partir da pregação das boas novas. Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo porque ele tinha uma incumbência. Você vai para o meio daquele povo idólatra. Povo que esqueceu o primeiro amor, esqueceu o que eu fiz com eles no início. Você vai para lá e você vai testemunhar. Não fique preocupado por ser jovem, não. Mas valorize esse dom que há em você. Valorize esse chamado. E eu gostaria de orar nessa manhã por você. E se eu fosse resumir essa mensagem em uma frase, eu resumiria nessa frase: para exercer o nosso chamado neste mundo, precisamos da graça, misericórdia e a paz de Deus. Feche os seus olhos. Convido você a orar agora. A falar com Deus agora. Fala com Deus aí agora. Quantos filhos você já gerou até hoje? Você tem alguém que você possa dizer assim: olha, eu preguei o Evangelho para tal pessoa e essa pessoa se entregou a Jesus. Quantas pessoas você pode dizer como Paulo dizia, falava de Timóteo: meu filho na fé. Pense nisso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você ouviu a palavra, se entregou a Jesus. Você um dia fez uma declaração de que você o serviria. Mas nessa manhã eu convido você a renovar esse seu chamado. Esse seu compromisso que você fez com Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai. Ó Deus, que essa saudação, essa oração de Paulo ali esteja sobre a nossa vida nessa manhã, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus, ó Pai, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus esteja sobre nós nessa manhã, Pai. E durante toda a nossa vida, Pai, mas nós clamamos em nome de Jesus, meu Pai, incomode, meu Pai, os Teus filhos, a cada um, Pai. Que o Teu Espírito possa nos incomodar de forma tal, Senhor Deus, que possamos sair do nosso comodismo, Senhor Deus, das nossas conversas vãs. Um dos conselhos de Paulo aqui a Timóteo é justamente isso, Pai. Foge dessas discussões vãs. Foge dessas conversas que não dá fruto. Fala de mim, fala de Jesus. Ensina, Timóteo. Ensina a palavra, Timóteo. Fala de Jesus, Timóteo.
Não deixe de falar. Pai, que essa palavra venha nos incomodar nessa manhã, Senhor Deus. Que venhamos a gerar filhos na fé, Senhor Deus. Possamos gastar tempo, Senhor Deus. A irmã nessa manhã falou que o pastor gastou 10 anos, meu Pai, trabalhando com ela, junto com ela, Senhor Deus. Oh Deus, quantas pessoas trabalharam conosco durante muito tempo, Pai, a fim de crescermos, meu Pai, de sermos geradores, meu Pai. Que possamos gastar esse tempo, Senhor Deus, não com discussões vãs, com conversas que não trazem sentido, mas que possamos gastar tempo falando do Teu Evangelho, Pai, falando dessa graça do Senhor, ó Pai. Pai, capacita-nos, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, é o que nós pedimos nessa manhã, Pai. Se tem alguém aqui desanimado na fé, meu Pai, se tem alguém aqui nessa manhã, Senhor Deus, como aqueles ali de Éfeso, meu Pai, que abandonaram o primeiro amor, Senhor Deus, que eles possam nessa manhã fazer um compromisso com o Senhor, ó Pai, de voltar, Senhor Deus, de voltar, Senhor Deus, a dar frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Desperta-nos nessa manhã, meu Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.